Eu acho que é aí mesmo, professor. Pelo Aqui que eu me mesmo? lembre. É. Tá. Então, mas cheguei a falar desse slide? Falar, eu acho que não. Agora eu não tenho certeza. Não, então a gente repete. Bom, se falamos, eu vou falar de novo. Se não falamos, vou falar agora. Então, vamos para frente. Jovens, algumas atividades que são típicas da logística. Eu já havia dito a vocês anteriormente que transporte, nós não podemos entender transporte como logística. Transporte é uma atividade da logística, uma das atividades, das muitas atividades que permeiam a logística. Dentro desta questão transporte, existe uma variabilidade muito grande de possibilidades. Transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo, fluvial, dutoviário, gasoduto. Então, nós temos uma possibilidade, uma gama de possibilidades de fazer o deslocamento do produto do ponto de origem ao ponto de chegada, utilizando um transporte ou utilizando uma combinação. Nós chamamos isso de transporte unimodal, quando utilizamos, por exemplo, só rodoviário, ou multimodal, quando a gente utiliza mais do que um tipo de transporte. Transporte marítimo, rodoviário e ferroviário, quando existe combinação de modais. Muito bem, então isso também é algo que dá suporte à logística. Sobre gestão de estoques, estoques são coisas extremamente importantes no ambiente empresarial. Gerir estoque, seja ele de matéria-prima ou de produto acabado, é uma função nobre dentro da empresa, mesmo porque depende do fator de venda, depende da demanda, depende do momento em que devemos produzir, em que momento há necessidade de estocar ou não. Se nós fizermos um estoque baixo, talvez tenhamos problemas em atender os nossos clientes. Se nós fizermos um estoque demasiadamente grande, nós estaremos consumindo capital de giro, o que não é bom. Estaríamos deixando dinheiro muito parado na forma de estoque, sem haver a necessidade. Um dos maiores problemas das empresas está neste item estoque, por não conseguirem ou por não atentarem em fazer a gestão do estoque de maneira correta. Todas as vezes que fizermos um dimensionamento adequado para os estoques, nós estaremos otimizando os recursos financeiros das empresas. Muito bem. Sobre processamento de pedidos. Processar pedidos. Ainda existe processamento de pedido manual. Ainda tem. É uma pequena parte, é minoria, está quase extinto, mas algumas empresas ainda estão presas a modelos arcaicos, a modelos muito antigos. A maioria das empresas, por menor que seja, já tem utilizado tecnologia para esse tipo de procedimento. Bares, restaurantes, a gente vê isso constantemente. O garçom está com o equipamento na mão, faz o pedido imediatamente. Este pedido vai para a cozinha, ele começa a ser preparado e, ao mesmo tempo, alimenta o caixa, alimenta o formato, alimenta, no caso, o processamento da sua conta, da fatura que aquele cliente vai ter que pagar ao final de um período. Então, vejam, quanto mais veloz e preciso for essa questão do processamento de pedidos, mais ágil se torna esta empresa do ponto de vista de atendimento às necessidades dos clientes. Ao fazer o processamento de pedidos de maneira informatizada, de maneira a utilizarmos recursos tecnológicos, obrigatoriamente nós temos que colocar o nosso estoque nesta mesma condição, para que tenhamos informações adequadas. Um supermercado, por exemplo, o tempo todo está saindo mercadoria, está passando ali pelo caixa, né?
Os caixas normalmente estão dotados de um leitor óptico. Este leitor, ele está fazendo a mensuração produto por produto que está saindo do estoque da empresa. Aquilo que estava disponível para o cliente agora já foi vendido. Dessa maneira, ele estará alimentando diversas atividades gerenciais da empresa. Uma delas é o caixa, a outra é o perfil de venda do produto, o giro do produto, a necessidade de compra. A partir do momento que o estoque mínimo é atingido, dispara-se então uma informação para a equipe de compras realizar a compra daquele produto. Isso funciona full time, de maneira que essas informações estão trafegando full time, gerando informações e gerando, claro, condição para que esse estoque fique na melhor condição possível. E o que é isso, melhor condição possível? Aquele estoque que é necessário, nem menos, nem mais, o necessário. Ainda com relação a estoques, nós temos algo que também acomete as empresas, que é a chamada sazonalidade. Muitas empresas, uma boa parte delas, principalmente as alimentícias, empresa de vestuário, elas estão sujeitas à sazonalidade. Períodos onde há uma maior demanda e períodos de menor demanda. Períodos onde determinados produtos são mais demandados e períodos onde esses produtos são menos demandados. Partindo desta premissa do conhecimento da sazonalidade, eu vou então programar o meu estoque. A exemplo desta questão, nós temos o momento agora. Nos supermercados já estão disponíveis os ovos de Páscoa. As empresas já fizeram o estudo anteriormente, o ano passado. Esse estudo não foi feito agora. As empresas monitoram como foram as vendas nos períodos anteriores, como estava o poder de pagamento do consumidor, qual a intenção do consumidor, ou seja, ele está muito motivado a comprar, pouco motivado. Neste momento que a gente atravessa agora, em função de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo, na opinião de vocês, nós teremos um desempenho robusto de vendas de ovos de Páscoa ou esse desempenho poderá ser frustrante, menor que os anos anteriores? O que a gente pode, pelo menos, colocar como hipótese? Professor, boa noite. Boa noite. Eu acredito aí que, em função dessa pandemia, o mercado é algo que a gente acaba sendo necessário e não tem jeito. Mas eu acho que a pandemia aí, não sei, pode ser que eu esteja enganado, né? Que tem uma queda nas vendas, ou pode ser que seja efeito contrário, né? Porque o consumo aí, às vezes, pode aumentar desses itens supérfluos aí, o pessoal está acabando ficando mais em casa, né? Então, assim, eu não consigo nem mensurar se vai ser pior ou se vai ser melhor. Sim. O Wellington está colocando aqui, ó, que não vai ser baixo. O Wellington, então, acredita que o desempenho será alto. Wellington, seria isso? Veja. Professor? Oi? Não, é que eu quis que esse computador tá dando trabalho. Eu quis dizer que vai ser baixo, entendeu? Ah, tá. Então seria, não, vírgula, vai ser baixo. Não, é que eu tô digitando as coisas aqui, ele tem hora que não pega o teclado, tá ruim pra caramba. Não, preciso de atualizar ele. Tá complicado. Tranquilo, sem problema. Então você acredita que vai ser baixo. Isso. Jovens, vamos lá. Nós temos uma infinidade de variáveis que podem ser observadas. Mas, mesmo observando essas variáveis, nós não temos certeza absoluta de como será o comportamento do consumidor, como será o desempenho. Que vai vender ovo de Páscoa, vai. Ele tem uma simbologia muito importante no contexto da quaresma, no contexto religioso e tudo mais e tal. Além do que, este produto está totalmente inserido na nossa cultura. Ele já é cultural. Ocorre que estamos
passando por um momento totalmente diferente, nunca experimentado antes. Paralelamente a isso, nós estamos vendo um contingente de pessoas desempregadas ou ainda com renda diminuída. E este volume de pessoas já é recorde com relação aos últimos 15 anos. Então, vejam, sabendo destas informações que corroboram para um cenário não muito bom, existe uma expectativa de que esse tipo de venda, esse tipo de produto, pode não ter algo tão interessante como os anos anteriores. Por uma razão, ovo de Páscoa, embora seja um alimento, mas ele não é um alimento de primeira grandeza. Primeira grandeza são os alimentos essenciais. Então, o pouco recurso que boa parte da população tem, ela está canalizando para os gêneros de primeira grandeza. Vai vender? Vai. Aquele indivíduo que anteriormente podia pagar 100, 120 reais num ovo de Páscoa, certamente, se ele teve algum problema de ordem empregatícia, ele vai fazer uma redução no valor. Por essa razão, por estar desprovido neste momento de recurso financeiro. Então, a expectativa é para que não tenhamos um desempenho tão bom quanto nos anos anteriores. Vai vender, mas nem tanto. As empresas, elas já fizeram esse monitoramento, elas já calcularam como pode ser o desempenho, considerando este momento totalmente atípico. Então, está muito mais para um desempenho não muito bom do que para um desempenho bom. Por outro lado, outros segmentos tiveram um crescimento generoso. A parte de laticínios, principalmente queijos finos, explodiu venda. Ou seja, é um produto destinado a uma classe de renda diferenciada e que não foi abalada por essa crise. Essa classe continuou consumindo. Estando mais em casa, aí vem, José Lucas, a colocação que você fez. Mais pessoas em casa, né, para este segmento, para este perfil de consumidor que não foi totalmente impactado pela crise, ele continuou consumindo. E o que é melhor, né, do ponto de vista econômico, ele aumentou o consumo. Então, nós não podemos analisar o mercado de maneira ampla e fazendo uma análise geral. Nós temos que segmentar, entender o mercado por segmento. Tudo bem, jovens? Compras está atrelado à questão dos pedidos e que depende da demanda. Executar este processo de compras, ele requer que tenhamos também controle de estoques. Ora, eu vou disparar um processo de compras se a minha demanda estiver assim apontando. Ou seja, se eu não tiver controle de estoque, necessariamente eu vou cometer erros. Por que necessariamente? Não tendo controle, eu não tenho conhecimento. Tudo aquilo que eu não tenho conhecimento, naturalmente eu não vou conseguir gerir. Eu fiz um trabalho em 2008, 2009, num hospital em Campinas. O controle de estoque tinha um sistema de controle de estoque. Só que a alimentação do sistema não era boa, ela era mais ou menos. As pessoas que cuidavam do estoque de materiais e medicamentos faziam uso do sistema, mas não faziam na sua plenitude. Ora, os buracos começaram a surgir. E então começamos a fazer os ajustes e a fazer valer o uso do sistema. O sistema era bom, não tinha problema, ele controlava direitinho. O problema estava no comportamento das pessoas que tinham resistência a usar o software. Muito bem, quando colocamos definitivamente o software para funcionar e fizemos o inventário,
no estoque, percebeu-se que, por exemplo, alguns itens ele tinha estoque para 1.200 dias. Isso é um absurdo. Ou seja, para que estoque para 1.200 dias? São anos, né, de estoque desse produto. Mas por quê? Porque não tinha controle. Produtos que já estavam vencidos, nem podia, o hospital não usava, mas nem contabilizou que aquele produto foi comprado, não foi utilizado e estava lá. Conforme eles percebiam que havia produto vencido, eles iam colocando de lado. E essa quantidade era generosa. Isso faz com que a empresa tenha sérios problemas de caixa, sérios problemas de descontrole, e até mesmo a questão do prazo de validade, ela não fica uma informação totalmente segura. A partir desse momento, né, boa parte dos produtos ainda estavam dentro do prazo de validade. Aqueles produtos, o processo de compra foi interrompido, porque tinha estoque em demasia, além do necessário. E em pouco tempo, né, com esses ajustes, o estoque foi ganhando aquela cara, aquele formato que realmente ele devia ter. Mas isso levou cerca de 1 ano e meio para fazermos os ajustamentos. Uma outra empresa também que fizemos um trabalho foi numa loja de calçados. Da mesma forma, o dono não tinha controle nenhum, o controle era apenas manual, o controle era de forma visual, ou seja, isso não se faz, é algo extremamente arcaico. Eu fiquei pasma com essa informação. Eu jamais poderia acreditar que alguém ainda estivesse fazendo controle dessa maneira. Muito bem, ao fazer o levantamento do estoque, percebeu-se que haviam pares de sapatos que estavam lá há 7, 8, 9 anos, não foram vendidos. Esse produto, ele também estraga, mesmo sendo novo, ele tem um período de validade. Uma quantidade significativa de caixas de sapatos já estavam estragados. Ele trinca, ele entra num processo, parece que de apodrecimento, e aquele que não desmancha, ele apresenta uma série de avarias que não estão em condições de uso. Foram perdidos, foram descartados. Outros eram modelos que já não estavam sendo demandados para o mercado. Estes modelos, a empresa conseguiu fazer doação. E alguns outros modelos que ainda tinham alguma possibilidade de venda, ele foi colocado a preço de custo para poder desovar, sair do estoque. Então, a partir desse momento, o dono começou a perceber que fazer controle de estoque é uma questão de sobrevivência. Tranquilo, jovens? Ou seja, o processo de compras, ele estava errado porque o controle de estoque estava também igualmente errado. E essas duas situações levavam a empresa a fazer um estoque desnecessário. E fazendo estoque desnecessário, ela consome capital de giro desnecessariamente. Processo de armazenagem. Cada produto tem uma característica. Cada produto vai exigir uma estrutura de armazenamento. Guardar vinhos, guardar queijos, guardar carne resfriada, guardar arroz, guardar grãos que acabaram de sair da lavoura, que ainda tem umidade. Para cada particularidade, para cada singularidade do produto, aquela condição de estocagem, ela deverá ser adequada ao produto, às demandas do produto. Então, o armazém, ele deverá ser configurado de acordo com as características, com as particularidades daquele produto. Manuseio. Manuseio significa o processo de fazer a movimentação do produto, seja dentro do estoque, seja nas gôndolas dos supermercados, seja no momento de carga
e descarga do caminhão. Muitos produtos, uma parcela significativa, já apresentam uma condição muito interessante de manuseio, mas outros ainda não. Por exemplo, cimento. Um saco de cimento pode pesar 50 quilos. Tem saco menor? Tem. A maioria do cimento é comercializado em sacos de 50 quilos. Quando ele sai da indústria, ele é feito o carregamento por meio de máquinas com equipamentos. Vai para o caminhão. O descarregamento, da mesma forma. O problema está no manuseio desse produto, do estoque, da revenda até a obra. Obras grandes, obras muito grandiosas, eles até têm uma empilhadeira para fazer esse trabalho, têm condições de manter uma estrutura de equipamentos para que o esforço físico seja diminuído, seja eliminado. Não é o que acontece, por exemplo, na construção civil doméstica. Prédios comerciais que não são em tamanho grandioso, residências, pequenas construções, até de médio porte, o manuseio desse produto acaba sendo feito de forma manual. Ora, todos nós sabemos que transportar excesso de peso vai trazer algum tipo de problema para o seu organismo. Esse organismo poderá ficar adoecido, poderá ter sequelas e até mesmo, dependendo do tipo de esforço físico, de maneira equivocada, errônea, esse indivíduo poderá tornar-se uma pessoa sem possibilidades de trabalho. Muito bem, todas as vezes que este tipo de problema acomete as pessoas, para onde elas vão? Aí essas pessoas passam a sobreviver do trabalho ou a sobreviver do benefício previdenciário? Normalmente, o indivíduo é afastado das suas funções laborais e passa a receber alguma coisa da Previdência, né, da Previdência Social. O benefício, muito bem, esse benefício é bancado por quem? Pela sociedade. Então, a mesma sociedade que está adoecendo esses indivíduos por esse comportamento estranho, ela mesmo tem o ônus por não fazer de maneira mais adequada, mais correta. Ou seja, nós precisamos, então, adequar esses processos, ou ainda adequar o peso da embalagem. Por outro lado, no Brasil já existe legislação que fala sobre o peso máximo que algum indivíduo pode ficar carregando diariamente. E não é de 50 quilos, é bem menos que isso. Então, ao mesmo tempo que temos uma legislação que protege o trabalhador, que protege o indivíduo que está submetido a essa condição, nós temos empresas produzindo produtos que ferem, que colocam essa lei numa condição de arrepio, fazem coisas que colocam essa situação extremamente danosa à saúde das pessoas. Muito bem, então manuseio de materiais, por outro lado, materiais que oferecem algum risco. Botijão de gás, por exemplo, né? É um exemplo clássico disso. É um tipo de embalagem onde o manuseio no caminhão é fácil. O peso está todo no caminhão. Por outro lado, ele necessita que alguém faça o manuseio desse produto. As alças não são anatômicas, o formato da botija não é adequado, e isso também submete os trabalhadores a uma condição muito diferenciada de esforço físico, provocando neles algo que possa trazer adoecimento, algo que possa tirá-lo das suas funções laborais. Tranquilo, jovens? Eu vou ainda falar um pouco mais sobre dessas questões adiante. A embalagem tem uma função nobre, né? A embalagem ela tem a função de proteção e, ao mesmo tempo, de
divulgação do produto. Na embalagem, né, o fator primordial dela, claro, é a proteção do produto. Por outro lado, ela traz informações. O rótulo do produto está trazendo informações a respeito daquele produto. E a maneira que essa embalagem é apresentada, ela pode ser um atrativo para o consumidor. Ela pode causar encantamento, ou ainda ela pode ter uma segunda utilidade. Mesmo não tendo uma segunda utilidade, por exemplo, as garrafas de bebidas, garrafas de whisky principalmente, são garrafas extremamente elaboradas, que têm um formato bastante interessante, chamativo, da mesma forma que o rótulo. E isso, ele cria um empoderamento no produto, além daquilo que ele representa. Se foi, né, um whisky, por exemplo, envelhecido, não sei o quê, com todas essas condições, a embalagem, ela vem sacramentar essa condição. Eu vou colocar depois algumas imagens sobre isso para que fique extremamente claro. A programação da produção, ela está atrelada ao processamento de pedidos. Então, vejam só, o exemplo que eu dei da fábrica de chocolates, que estão colocando esses produtos agora no mercado. A programação desse produto, ela deve ser feita e ela é feita sob medida, ou seja, com muita cautela. Por quê? Porque ovo de Páscoa só vende nessa época. Então, se a empresa programar uma produção demasiadamente grande e não conseguir colocar esse produto no mercado, certamente ela vai ter problema. Por outro lado, se ela colocar menos produtos, ela está abrindo espaço para a concorrência. A programação da produção nada mais é do que a empresa ter meios, recursos suficientes para conseguir fazer uma boa leitura do mercado, ou seja, entender exatamente como esse mercado está. Ou ainda, de outra forma, o entendimento, que a empresa tenha um termômetro, né? Esse termômetro, não um termômetro de mercúrio. Um termômetro significa conseguir obter dados e informações do mercado de maneira que ela esteja utilizando isso em seu favor. Quais são, então, os argumentos, quais são as informações, os dados que ela precisa reunir para que ela tome essa decisão de produzir mais ou menos ou a mesma quantidade? Tudo bem até aqui, jovens? Alguma pergunta? Algo que não tenha ficado claro? Tranquilinho? Então vamos para frente. Muito bem. Ainda, né, sobre as atividades, nós já falamos sobre a armazenagem, o manuseio, a embalagem de proteção, a programação da produção e, por último, aqui, manutenção das informações ou de informações. Vocês estão lembrados do... Eu vou até voltar aqui no material, no slide. Manutenção da informação significa isso daqui. De um lado, nós temos o abastecimento do mercado sob a forma de produtos e serviços. De outra maneira, o cliente devolve para esta cadeia logística as informações sobre o produto. Se o cliente, se ele está satisfeito ou não. Ocorre que o cliente, ele não vai bater a porta da empresa para dizer o que ela precisa mudar no produto. Simplesmente o cliente dá essa resposta comprando ou não o produto. Se o cliente rejeitou aquele produto, algum problema tem. Algo não está totalmente adequado, visto que o cliente não se interessou por aquele produto. Ou ainda, ele tinha interesse, mas esse interesse agora caiu. Ele caiu por alguma razão. Pode ser que esse produto não resolva mais o problema dele, pode ser que ele optou por um concorrente, pode ser que esse produto esteja agora distante do preço que ele pode pagar.
Neste caso, é o que a gente fala sobre fazer leitura do mercado. Nós precisamos entender, então, o comportamento do consumidor. De que maneira nós estamos entendendo, de que maneira nós estamos utilizando as informações em nosso favor. As informações, neste ambiente dinâmico, rápido que tem acontecido ultimamente que eu digo é nos últimos 30, 40 anos, isso impõe às empresas algo totalmente diferente do que era na primeira metade do século, onde essas mudanças eram muito mais lentas, muito mais vagarosas, e a quantidade de opções de produtos à disposição do consumidor era bem menor. Hoje nós temos uma diversificação muito grande. Os produtos, nós temos produtos que oferecem até 20 opções de compra. De outra maneira, nós temos também, talvez, 20 possibilidades diferentes de preços, ou ainda tecnologias diferentes. A possibilidade de escolha, ela foi expandida. Então, neste sentido, havendo expansão e admitindo que o cliente ele está cada vez mais exigente, nós precisamos, então, desenvolver mecanismos para obter essa informação. Eu vou dar um exemplo para vocês, talvez bizarro. Eu já falei para vocês da transgenia, eu não me lembro, sobre produtos transgênicos? Acho que já, né? Falei ou não? Não falei? Certeza? Nunca comentei com vocês sobre produtos transgênicos? Então, é oportuno que falemos agora. Jovens, produtos transgênicos são aqueles que tiveram alguma modificação no seu sequenciamento genético. Isso vem acontecendo, quem é líder disso e quem detém essa patente é a Monsanto. A Monsanto é uma empresa que trabalhou intensamente nisso e desenvolveu essa tecnologia de mexer no sequenciamento genético de vegetais, especificamente alguns alimentos que vêm à nossa mesa: milho, soja, trigo, cana-de-açúcar já é transgênico. O Brasil liberou recentemente a produção de feijão transgênico, de arroz transgênico. O que significa isso? Significa mexer em alguma característica do gene daquela planta, de maneira a torná-la mais resistente às pragas, ou a uma praga que é a mais importante no cultivo daquela lavoura. Soja transgênica já está aqui no Brasil de longa data. Os americanos chegaram primeiro, né? A Monsanto lançou lá primeiramente e depois veio para cá. Então, nós já temos uma quantidade muito grande de produtos transgênicos. Se isso vai fazer bem para nós ou não, do ponto de vista da saúde, ninguém sabe. Existe uma quantidade de pesquisadores, de cientistas, uma corrente de cientistas que diz que não. Uma outra corrente diz que sim. Vai causar problema agora? Não. Esse problema pode surgir daqui a 40, 50, 100 anos, em alguma condição genética nossa. Esses são os que acreditam em alguma interferência no nosso sequenciamento por meio destes produtos que agora são transgênicos. Muito bem. A outra corrente de pesquisadores diz que não, que isso não vai causar problema algum. Bom, se os governos estão autorizando, os governos estão acreditando que não vai haver problema. Agora vem a pergunta: em algum momento da vida de vocês, vocês pediram produtos transgênicos? Vocês já ouviram alguém dizer que estava pedindo que a transgenia fosse uma realidade e que a transgenia devia acontecer?
Creio que não, né? Nenhum de vocês. Mas, na verdade, nós consumidores, nós pedimos isso. Não pedimos usando o verbo do jeito que eu acabei de utilizar agora. Nós o fizemos de outra maneira. Eu estou usando agora o posicionamento do cliente. Como é que o cliente dá a informação para o mercado? Vejam, para nós consumidores, nós desejamos consumir as maiores quantidades nos menores preços. O cultivo de grãos, de cereais, ele demanda uma quantidade generosa de preparação do solo, adubos, pesticidas, inseticidas e tudo mais, principalmente com os defensivos agrícolas, ou seja, a quantidade de pragas que ataca a lavoura faz com que o agricultor tenha que utilizar defensivos para proteger a lavoura e ela então produzir. Quando ele usa defensivos, quanto mais ele usa defensivo, maior é o custo de produção. Ele precisa gastar mais para manter a produção. Aí é que vem a transgenia. A transgenia é algo que foi colocado na semente e essa semente gera uma planta e essa planta tem resistência ou tem resistência maior para determinadas doenças. Neste sentido, esta planta não vai requerer pulverização. Não havendo pulverização, o custo cai. O custo caindo, nós vamos consumir mais. Entenderam como que a gente pede para que um produto sofra modificações? Para que ele se adeque ao nosso bolso, ao nosso perfil de consumo, ao nosso desejo de consumo. Então, a partir do momento que eu tenho uma condição de custo crescente e busco uma alternativa para derrubar esse custo em função da demanda de mercado, significa que o mercado pediu esse produto. Aí veio a transgenia. Jovens, vocês entenderam o espírito da coisa? Ou ficou confuso para vocês? Pessoas? Entenderam ou não? Tá claro? Joia. Muito bem. Então, vamos lá. Quando falamos, então, em manutenção das informações, manutenção de informação, é isso. É tudo aquilo que acontece na cadeia logística, na cadeia distributiva. E quem dá a voz de mudança ou não é o consumidor, somos nós. Nós é que ditamos as regras. A gente diz sobre aquilo que queremos consumir, como queremos, os preços que estamos dispostos a pagar. A indústria entende essa linguagem e ela adequa, então, os seus produtos, as nossas demandas para perfis de consumo. Eu vi um artigo recentemente, extremamente, para mim é um negócio preocupante e achei muito evoluído para o momento, né? Já é possível produzir proteína animal sem abater o animal. A empresa pesquisadora, ela fez o seguinte, ela pegou algumas células do músculo de um boi e acelerou o crescimento dessas células em laboratório, utilizando recursos tecnológicos. Muito bem. O que ela fez? Ela precisou abater o boi? Não. Ela tirou um material dele, né, tirou algumas células e fez o aceleramento dessas células em laboratório. Na verdade, a empresa produziu carne em laboratório, carne bovina. O que isso significa no futuro? Significa que nós não vamos, se isso for uma realidade, se isso acontecer de fato, talvez daqui a 50 anos, não haja necessidade de rebanhos tão volumosos como existe aqui no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, na China, em países onde há
grande extensão de terra, justamente para a criação de bovinos. E isso tem um impacto ambiental extremamente grandioso, né? No ponto de vista de derrubada de matas e tal, tudo isso que vocês já sabem. A empresa está buscando o quê? Uma solução. Eu não sei se essa solução é ética ou não, e penso que seja, né? Por quê? Porque ela impede o abate de animais. Esse animal, ele cede algumas células e a partir disso, essa carne é produzida em laboratório. Então, significa que num futuro próximo, não muito distante, caso isso seja real mesmo, não vai precisar de frigorífico, não vai precisar de transporte, não vai precisar de fazenda produzindo bois. Significa uma mudança grandiosa neste comportamento. Os jovens, deu para entender o que significam, então, demandas de mercado, como é que o mercado se adequa, como é que o mercado se comporta. Ele se comporta por nós, pelas nossas demandas. Alguém aqui já pensou em diminuir o consumo de carne? Diminuir o consumo de proteína? Professor, Oi. a minha namorada, ela virou vegetariana no ano passado. E, consequentemente, eu tenho diminuído bastante o consumo também. Ótimo. E a decisão dela, Danilo, de optar, né, dessa forma, qual foi a razão maior para que ela tenha optado por uma alimentação diferente? É que ela gosta muito de animais. Aí ela resolveu mudar. Perfeito. Eu conheço muitas pessoas justamente com esse pensamento, né? Justamente por essa questão que envolve o abate de animais. Outras pessoas estão diminuindo por questões de saúde, optando por algum tipo de alimentação que seja saudável, né? Eu tive um professor no doutorado que ele defendia essa bandeira. Ele já era vegetariano, acho que há uns 6 ou 7 anos. Ele não comia carne nenhuma. Mas não era uma pessoa que ficava, digamos assim, tentando convencer os outros. Não. Ele tinha a defesa da tese dele de que a criação de bois traz impacto ambiental, o excesso de carne traz problemas de saúde, essa questão também ele chamava de crueldade com os animais, o abate, isso e aquilo, né? Então ele optou em não consumir mais proteína animal, ele consumia qualquer outra coisa menos proteína animal. Isso tem ganhado força, mas por outro lado, a gente vê que ganha força em alguns segmentos da sociedade. Se tivesse, de fato, produzindo uma diminuição do consumo, o Brasil não seria um dos principais produtores e exportadores de carne, né? Ela continua crescendo. Mas isso já é assunto para um outro momento, né? Informações, tudo isso para falar da importância da informação. A informação que chega no mercado, a informação que sai do mercado, como nós que estamos dentro do ambiente empresarial podemos fazer essa leitura da melhor maneira possível, né? Então vamos lá, vamos para a próxima. Sobre Supply Chain Management. Isso significa, então, né, o brasileiro adora utilizar terminologia americanizada. Os livros de logística, todos eles trazem termos em uma outra língua. Na verdade, isso é gerenciamento da cadeia de suprimentos, algo que já havíamos falado anteriormente. Eu vou agora colocar uma situação um pouquinho, digamos, colocar cereja no bolo aqui.
Sobre a cadeia de distribuição, que nós já vimos anteriormente, fornecedor, fabricante, tal. O que envolve essa cadeia de maneira que devemos estar atentos? O fluxo de materiais, as informações e o dinheiro que está circulando nisso, né? Para quê? Para que precisamos disso? Nós precisamos destas informações, deste fluxo, deste recurso, para fazer com que esse produto tenha valor agregado, ou seja, que o consumidor esteja sendo satisfeito ao entregarmos este produto a ele. O que pode ocorrer? Em algum momento, em algum elo da cadeia de distribuição, este produto talvez esteja sendo onerado demasiadamente. Um exemplo para vocês, pequenos produtores, eles têm dificuldade de vender a sua produção. E aí surgem, então, os chamados atravessadores. Os atravessadores compram dos pequenos, em pequenas quantidades, formam carregamentos maiores e distribuem. Nesse sentido, ele remunera menos o produtor e coloca um preço maior para frente. O atravessador, ele é um dos pontos da cadeia de distribuição que traz problemas, principalmente de encarecimento dos produtos. Veja, quando nós temos uma condição adequada de observação desta cadeia, fica mais fácil resolver. É muito comum, no Brasil já tornou-se algo bastante comum, as chamadas zonas de produção agropecuária. Os produtores, ao invés de comprarem máquinas e equipamentos dos revendedores, eles se juntam e fazem uma compra grandiosa direto da fábrica. Há uns 3 anos atrás, eu estava em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e eu acabei presenciando uma situação como essa. Eu tenho um primo que é agrônomo lá, né? Os produtores, eles formaram uma associação justamente para que eles pudessem comprar máquinas, equipamentos e insumos direto da indústria, tirando o atravessador do mercado. Ou seja, o atravessador faz com que esse preço de produto chegue mais caro a eles. Numa compra que eles fizeram de tratores, foram 175 tratores, ou seja, eles têm poder de negociação. Individualmente, esse poder fica diminuído. Porém, quando se juntam, né, este poder se torna grandioso. Qualquer fábrica, qualquer montadora de tratores deseja vender para eles. Quem não gostaria de vender 175 tratores de uma vez só? Então, isso se torna algo extremamente interessante. No momento de comprar adubo, era da mesma forma. Eles não compravam individualmente, eles compravam de carreta fechada, direto do fabricante. Adubo, calcário, inseticidas, ou seja, este poder ou esta forma de observar a cadeia de materiais, informações e recursos faz com que esta atividade empresarial busque alternativas mais viáveis. Isso já é uma realidade, né? Tá claro, gente, isso para vocês? Tudo bem aqui? Alguém tem alguma pergunta? No question? Nenhuma pergunta aqui? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Canal de suprimentos. Suprir significa abastecer. Suprir significa satisfazer algo que venha de uma determinada atividade ou de alguma demanda. Aqui colocamos como sendo satisfazer as necessidades de sistemas de operação, produção, atendimento, distribuição. Então, um canal de suprimentos significa algo que esteja vinculado com a produção e com a distribuição. Ou seja, a partir do momento que estamos produzindo soja, nós vamos entender, então, a cadeia logística da soja, do milho,
da carne, e assim sucessivamente. Para cada uma dessas grandes atividades é possível que façamos o entendimento, que possamos entender como funciona esse canal de suprimentos. Algumas tarefas que são importantes nisso: o pedido de compra, o transporte e a manutenção de estoques. Ou seja, o pedido de compras, ele alimenta a demanda. O pedido de compras, ele sinaliza para o tamanho da demanda, o volume da demanda. E ainda, de onde vem essa demanda? O Brasil é um país de grandes extensões. Talvez a sua empresa seja local, só no município, ou regional, ou tenha amplitude nacional. Então, quando nós estamos falando de pedidos de compra, eu estou fazendo essa análise, seja ela municipal, regional, estadual ou nacional, ou ainda internacional. Isso, claro, dependendo das características da empresa, se ela vende no âmbito regional, é natural que ela vai saber, município por município, qual é a demanda. E, de repente, num determinado município, que ela tenha tido o entendimento que lá ela poderia vender mais, ela não está vendendo. Alguma coisa de diferente existe lá. Talvez o concorrente esteja agindo mais fortemente naquela localidade. O transporte, né, até o local, dos carregamentos até o local da fábrica, e da fábrica, claro, para os distribuidores. No caso aqui, laranja sai da zona rural, produtores, ela sai mediante transporte rodoviário, vai para a fábrica, promove o esmagamento da laranja, tem alguns subprodutos dela, boa parte dessa laranja, a maior parte dela vai para fora do Brasil. Vocês sabiam que cerca de 30% do suco de laranja consumido no mundo é brasileiro? Sabiam disso? Mais ou menos essa cifra, 30%. Nós consumimos o suco de laranja como sendo uma bebida refrescante, algo que não é talvez corriqueiro. Outras localidades, como os norte-americanos e países europeus, o suco de laranja faz parte da dieta. Ele faz parte do consumo diário. Neste caso, né, a exportação ela acontece justamente por essa razão. A gente produz aqui e vende muito mais para fora do que internamente, mas isso são hábitos alimentares. Por isso que os produtores aqui no Brasil, eles ficam torcendo para que o inverno seja rigoroso nos Estados Unidos e diminua a produção de laranja. Toda vez que isso acontece, quando o inverno nas áreas produtoras de laranja dos Estados Unidos é forte, é intenso, o Brasil aumenta a sua exportação. O preço da laranja fica valorizado. Muito bem. E aí nós temos, então, esse transporte, esse deslocamento dos laranjais aqui do Brasil, claro, para a atividade de moagem dessa laranja, de esmagamento, o suco concentrado, e esse suco concentrado vai para fora do país via navio. Estoque na planta significa, já falamos isso hoje, significa que volume de estoque eu preciso ter na fábrica para atender essa demanda de pedidos. Qual é o estoque necessário? Qual é o estoque mínimo para que essa demanda não seja interrompida por alguma razão? Tá tranquilo, jovens? Foi muito rápido hoje? Eu estou falando muito rápido? Jovens, eu estou vendo aqui, quando eu fiz a chamada eram 17, agora tem mais um aqui. Me diga aí quem entrou por último para que eu possa atribuir a presença.
Senão eu vou ter que conferir todo mundo aqui. Alguém entrou por último aí? Camille, deixa eu dar uma olhada aqui. É você mesmo. Aí. Joia. Jovens, como eu disse a vocês, então, repetindo, o Forms está com algum problema, ele está fazendo uma bagunça danada. Eu vou, então, já conferir aqui e vou fazer a chamada pela presença de vocês aqui. Tudo tranquilo, jovens? Foi cansativo hoje?